Dando sequência ao projeto Consciência Espírita, estaremos estudando hoje o capítulo 55, que Inácio de Antioquia intitula Luzeiro Divino, onde ele vai comentar uma passagem do Evangelho de João, quando João anotou no capítulo 3, versículo 17, dizendo assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, João está fazendo alusão aqui a Jesus, que é o governador do nosso planeta e que recebeu da parte do Criador, Deus, nosso Pai, a missão de comandar o processo evolutivo das criaturas que estão em estágio no planeta Terra, sejamos encarnados ou desencarnados. Estamos todos nesse processo que nos chama à elevação espiritual, à evolução, através das inúmeras existências que nós estamos trilhando aqui no plano material, através das reencarnações. E outros que neste momento estão no plano espiritual, como espíritos, porque não mais estão em um plano material, como nós estamos, mas que também fazem parte desse processo evolutivo. Então, o livro Consciência Espírita é um livro que trata do momento em que nós estamos atravessando, que é de transição planetária, deixando a condição de plano de provas e de expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. E assim também como espíritos que podem ter experiências em um plano de regeneração. Então, segundo nos informa Allan Kardec, qual seria a principal diferença entre um plano de provas e de expiações para um plano de regeneração? Então, a gente entende que, assim como nos foi informado através da codificação de Kardec, o plano de provas e de expiações, o mal sobrepõe o bem. Então, as atitudes, os pensamentos daqueles que estagiam nesses planos são ainda de ordem inferior. Porque a maior parte das nossas ações ainda não se baseiam em princípios da justiça, de amor e de caridade. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos são baseados muito na transitoriedade da vida no plano material, porque nós valorizamos muito mais o que vem do plano material, o que é passageiro, o que é transitório, o que é daqui da Terra, ao que deveria transcender, que é aquilo que a gente consegue levar dessa experiência no plano material depois do processo da desencarnação. E um plano de regeneração, o mal ainda existe, mas já é um ambiente onde o bem consegue sobrepor o mal. Então, pensando dessa forma, a gente entende que nós estamos nesse processo e que caminhamos para uma condição melhor no planeta que nos abriga. Então, para que a gente consiga alcançar essa condição melhor, obviamente que é necessário que nós, espíritos que estamos estagiando neste orbe, neste exato momento, também nos transformemos espiritualmente. Porque a nossa transformação se dá de dentro para fora. O ambiente do planeta se transforma quando nós, aqueles que estagiamos neste ambiente, neste planeta, também nos modificamos e conseguimos fazer das vibrações ao nosso redor vibrações de justiça, de amor e de caridade. Então, o que a gente sempre vem costumando dizer nas nossas exposições sobre aquilo que Inácio de Antioquia vem nos alertando em suas obras. Então, se nós estamos aguardando o processo de regeneração na Terra se verificar de uma forma de fora para dentro, onde nós acreditamos que a espiritualidade fará uma limpeza no planeta e que retirará daqui os maus, levará os maus para o local adequado à sua forma de pensar e de agir, e que sobrarão somente os bons, e que, obviamente, os bons, nós consideramos que estaremos no meio deles, porque é o nosso pensamento, né? A gente corre sério risco de se frustrar espiritualmente nesse momento de transição planetária. Porque nós temos tido o hábito de verificar o que está ao nosso redor, acreditando que o ambiente do planeta se encontra de determinada forma e, segundo o nosso ponto de vista, de uma forma bastante pejorativa, nós acreditamos que o ambiente do planeta, como se diz no dito popular, vai de mal a pior e que
as pessoas são más, as pessoas praticam o mal, a violência está por toda parte e que ninguém se preocupa com o bem. E como nós, neste exato momento, depois de havermos já caminhado um pouco espiritualmente, a gente já não faz, ou pelo menos não deveríamos fazer, o mal deliberadamente para alguém, com aquela intenção de ferir alguém, de machucar alguém ou de causar prejuízo para alguém, a gente muitas vezes se acredita e se crê imune dessa transição planetária que não nos fará ser levados para planos inferiores ou planos mais ou menos no mesmo nível espiritual em que a Terra se encontra. Então, se nós somos espíritas, se acreditamos nos princípios básicos que a doutrina espírita nos traz, se acreditamos nas comunicações e no alerta que nos vem sendo dado através das obras, através dos chamamentos, através dos ensinamentos que a espiritualidade maior oferece a cada um de nós para que a gente se transforme, a gente precisa dar valor a essas informações, a esses princípios, para que a gente faça uso eficaz desses princípios neste exato momento em que nós estamos atravessando. Entendendo, acima de tudo, que é o que Inácio diz aqui na obra Consciência Espírita, que é o momento em que nós devemos nos conscientizar dos princípios que a doutrina espírita nos traz, daqueles que nós já acreditamos como sendo verdadeiros, aqueles que nós aceitamos de bom coração, mas que ainda na prática a gente se encontra distante da efetivação desses princípios. Então, por mais que a gente crê na necessidade de vivenciar o bem, como a doutrina espírita nos recomenda, na prática a gente se afasta ainda muito do bem. Se a gente acredita na reencarnação como princípio da doutrina espírita, muitas vezes, no mesmo processo reencarnatório em que estamos submetidos, por essa mesma lei que nos rege, e pela informação que nos foi dada, essa lei é para todos nós, dentro do processo da reencarnação, mesmo acreditando que ela existe, mesmo acreditando e entendendo que somente através dela é que a nossa evolução se efetiva, e que somente através da pluralidade das existências é que nós alcançamos a condição relativa de perfeição a qual nós somos criados, ainda assim vivenciamos experiências dentro do processo reencarnatório com uma dificuldade de associar essa informação que nos foi chegada da prática, da vivência, do dia a dia, quando a reencarnação se faz necessária a nós. Porque a maior parte de nós está insatisfeito com o processo, com as experiências que está enfrentando neste exato momento. Com uma dificuldade de encarar a sua própria existência, entendendo-a na prática de uma forma que nos eleve após essa experiência. Entendendo essa experiência como um processo passageiro e transitório na nossa elevação espiritual. Porque acreditar na reencarnação por si só não vai fazer com que nós evoluamos através do processo reencarnatório. É preciso, no momento em que estamos vivenciando a experiência da reencarnação, tirar bom proveito dela. Se nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos como princípio da doutrina espírita, quando nós recebemos orientação daqueles que se encontram no momento no plano espiritual, quando nós vivenciamos experiências que nos demonstram as consequências das atitudes daqueles que em dado momento estiveram encarnados como nós, mas que por não fazerem bom uso da reencarnação, da sua experiência na matéria, voltam frustrados ao plano espiritual e lá vivenciam experiências de sofrimento, porque a sua consciência, a sua forma, a forma como a lei nos chama a atenção. Então, a forma individual de cada um estar diante das consequências das suas próprias escolhas durante o processo evolutivo, isso faz com que isso não faz, melhor dizendo, com que nós estejamos isentos da vivência, da prática no dia a dia, reconhecendo esses princípios que nos chegam através da comunicabilidade dos espíritos como sendo verdadeiros, mas dando atenção a eles na prática, no dia a dia. Se nós acreditamos
que os Espíritos influenciam na nossa vida, muito mais do que nós acreditamos, segundo nos informam os Espíritos em O Livro dos Espíritos, que de ordinário são eles que nos dirigem, devemos estar mais atentos à necessidade da autovigilância, da oração, para que nós não caiamos em tentação, não é? De nos vincularmos com energias, com pensamentos, com vibrações não elevadas e que nos façam caminhar na transitoriedade, no momento que é transitória a nossa experiência na Terra, no plano material, caminhar nesse momento que é transitório como se fosse o nosso último instante na vida, na nossa vida como um todo. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender essa situação como passageira na prática. Se a gente for enumerar todos os princípios da doutrina espírita, nós vamos acreditar em todos. Nós não vamos ter dificuldades em entender todos. Apesar de que quando nós somos chamados à vivência, à prática desses mesmos princípios, nós nos afastamos deles de forma inconsequente, de uma forma inconsciente muitas vezes, de acordo com a nossa falta de contato com a nossa realidade íntima, que nos pede para modificar as nossas condutas, e da nossa dificuldade de reconhecer o mundo ao nosso redor como ferramenta, como oportunidade de evolução, como possibilidade de trabalho no bem, para que a gente faça, na prática, uso desses mesmos princípios que nos enriquecem a vida. Então, acima de tudo, consciência espírita, segundo nos informa Inácio de Antioquia na obra Consciência Espírita, é aquela que nos permite vivenciar, colocar em prática os ensinamentos que nos enriquecem a vida, através de uma palestra, através de uma obra que nos alcança a mão, através de um estudo que nós participamos dentro da Casa Espírita, através de uma tarefa que a gente realiza dentro do movimento cristão, ou quando nós estamos lá fora, nas nossas experiências do dia a dia, essa necessidade de nos reconhecermos em tarefa específica, onde quer que estejamos, seja lá qual for a ocasião, quando ela acontecer. Se nós nos reconhecermos o tempo todo guiados a determinados locais, enviados a determinadas experiências, convocados ao contato com determinadas pessoas, nós vamos entender que não estamos no mundo a passeio, que estamos aqui para realizar missão, tarefa específica. Todos nós temos a nossa missão particular, a incumbência que nos foi dada nessa existência que deve ser realizada. Se nós não conseguirmos realizar essa experiência que nós estamos atravessando neste momento, principalmente nessa situação de transição planetária, que nos pede uma vivência maior para que a gente faça jus aos investimentos que nos foram dados através da misericórdia de Jesus, através do auxílio da espiritualidade, nós não conseguiremos fazer uso efetivo desses princípios. E a nossa consciência nos cobrará em momento oportuno, porque nós sabíamos da nossa responsabilidade e nos ausentamos dela, seja por qual motivo for. Quando a gente se exercita a tentar verificar no ambiente que nos circula, as pessoas que convivem conosco, as situações às quais nós somos expostos, quando nós começamos a refletir em todas essas nuances da nossa vida, de uma forma mais elevada, com os olhos de quem se reconhece discípulo de Jesus, cumprindo tarefa específica, a gente para de atribuir ao mundo, às situações e às pessoas a dificuldade do nosso problema. A gente começa a visualizar o nosso ambiente, o ambiente em que nós estamos expostos, de uma forma diferente, de uma forma elevada. Quando João anota no Evangelho, dizendo que Jesus, o Messias, não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, mas para fazer com que nós, habitantes deste mesmo mundo, fôssemos salvos da nossa ignorância
conduzidos ao processo evolutivo através de Jesus, que é o caminho que nos conduz à verdade e à vida, a gente entende o exemplo que Ele, o Cristo, nos deixou. Porque ninguém mais do que Ele podia condenar o mundo ao seu redor. Porque foi o único que colocou os pés na terra, através do processo da encarnação, da reencarnação. Jesus encarna na terra como o Cristo, com a função de governador do planeta, o único ser perfeito que colocou os pés no planeta, que esteve encarnado no planeta e que vivenciou o bem na sua forma plena. Ele seria o único que poderia apontar o dedo e dizer: vocês não fazem o bem, eu faço o bem, e por conta disso vocês estão condenados, diante das suas próprias, em consequência das suas próprias atitudes, das suas próprias escolhas. Ele que poderia fazer isso, não fez. Então ele veio entre nós, esteve entre nós, e ainda em contato com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades e com as nossas misérias espirituais, ele cumpriu a sua missão, que era aquela de iluminar o mundo, de ser luzeiro do mundo, que é aquele que está em um nível espiritual acima e que, por estar acima de nós, consegue se tornar o farol que conduz a nau da nossa existência ao porto seguro. E aí, se cada um de nós não se reconhece discípulo de Jesus nesse exato momento, cumprindo tarefa específica, a gente sai de dentro da gente, a gente esquece as nossas próprias responsabilidades, a gente deixa para trás as nossas incumbências do dia a dia e começa a apontar defeito. A dizer assim: mas como é que eu vou fazer o bem num mundo desse? Não tem jeito. Não é? Até para ajudar os outros está difícil. Não é? Não tem como ajudar ninguém. O mundo está horrível. A violência está para tudo quanto é lado. Não é? Se eu falar com ele lá que ele tem que fazer o bem, ele não vai aceitar, então eu não vou falar. E aí a gente vai deixando a parte que nos cabe. E o outro, como já não estava fazendo a parte dele, o fato do outro não estar fazendo a parte dele acaba afetando a nossa individualidade, porque nós nos permitimos entrar na mesma sintonia e abandonamos aquilo que estávamos no meio do caminho, no processo, a fim de realizar. Então não é novidade para ninguém, onde muitas vezes nós nos sentimos desanimados quando a gente está no intuito de fazer o bem, e por conta desse intuito de fazer o bem, a gente só recebe pedrada, não é? Julgamento, olhar atravessado e etc. E por conta disso, não é? A gente verificar companheiros que antes abraçavam o trabalho de uma forma intensa, abandonando as tarefas, como cada um deixando o seu posto, onde foi convocado a vigiar, a trabalhar, a realizar a sua incumbência, deixando o seu posto através da deserção. Porque a gente começa a fazer movimento, caminho inverso àquele que Jesus nos pede. Jesus nos trouxe ao mundo, nos deu a possibilidade de adentrar a casa espírita, de ter contato com a doutrina espírita, para que através deste contato a gente fizesse algo produtivo para nós e para o mundo. Mas a gente faz o contrário. A gente fala assim, a gente estuda, não é? A gente acredita em tudo, porque a gente já não mais duvida, mas quando a gente é chamado ao contato no dia a dia com as dificuldades, a gente começa a pensar assim: nossa, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais tarefa eu faço na casa espírita, mais difícil as coisas ficam. Quanto mais eu tento ajudar as pessoas, mais pedradas eu recebo. Todas as vezes que eu tento falar com alguém, aconselhar alguém, eu não sou ouvido. Ninguém me dá ouvido. Não é? Muitas vezes eu tento buscar trabalho na casa espírita, e lá na casa espírita que eu tento trabalhar, que eu tento estar em contato com os companheiros, ninguém me entende. Não tem uma harmonia na casa espírita que eu exercito a minha função. Não é? E aí a gente vai vendo a dificuldade do companheiro, não é? Aí você vê um companheiro de repente na oratória, fazendo uso da exposição doutrinária no momento da reunião pública,
ou, por exemplo, alguém que é coordenador de uma reunião na casa espírita, ou de alguém que está à frente de algum trabalho de alguma forma, e aí no momento que ele está no trabalho, ele está realizando a função dele, quando você percebe que ele não é aquilo que ele fala, quando ele não faz aquilo que ele prega, quando ele tem as dificuldades dele do dia a dia, a gente condena o companheiro e diz assim, nossa, não é? Fulano falou, fulano fez, fulano disse que era assim, não é? Falou que deveria fazer assado, mas ele mesmo não faz aquilo que recomenda aos outros. E nesse momento, muitas vezes, nós nos sentimos desestimulados a continuar no trabalho e muitas vezes a gente abandona o trabalho. Porque ao contrário, se Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para iluminar o mundo, a gente faz o caminho inverso de Jesus. A gente se ilumina um pouquinho. E na hora que a gente está com a luz, é como se a gente tivesse uma lanterna e começasse a vigiar a atitude alheia. E quando a gente percebe o outro em engano, quando a gente vê que o outro não é tudo aquilo que ele fala, apesar de ser espírita, não é? Ou quando o outro faz algo com a gente pega a lanterna que a gente acendeu um pouquinho, não é? Mira no outro e fala assim, tá vendo lá? Olha o que ele está fazendo. Não é? Aí a gente faz assim com a nossa lanternazinha, porque a gente se acha, na prática, é isso que acontece, a gente se acha superior àquela pessoa ou a determinada situação. Então quando a gente fala assim, nossa, olha o que a pessoa faz. Quando a gente vê na televisão e a gente condena a atitude de alguém, a gente fala assim, nossa, olha lá o que o fulano fez, não é? Olha que tristeza, não é? Olha que país é esse, não é? Olha que dificuldade de viver num país desse. Como é que eu posso fazer o bem, procurar fazer o bem num país que todo mundo rouba, não é? Que os políticos roubam, que existe desigualdade social, que as leis não funcionam, etc. Então a gente sabendo que tudo isso não se processa dessa forma, se a gente não conseguir fazer parte desse processo de uma forma produtiva para realizar pelo menos a nossa parte, a gente se junta ao grosso, à maioria, e começa a agir como todo mundo age, abandonando a nossa função, que é aquela de iluminar o mundo, que é aquela de ser cristão, que é desafiadora, que é bastante desafiadora. Talvez o nosso maior desafio nesse momento, o maior desafio de ser cristão no mundo, é reconhecer que nós estamos nessa função específica aonde nós estamos. Então, quando você está na sua família e você tem dificuldade de convivência com alguém, não é? Ao invés de você fazer uso dos seus princípios, da sua vida, colocar isso na sua vida, melhor dizendo, para que você faça uso dos princípios que você alcançou aqui na Casa Espírita, através dos estudos, através das palestras, e etc, 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 você fica desanimado de lidar com aquele sujeito. Não é? Porque você acha que você já se iluminou um pouquinho e você merecia uma companhia melhor. E aí você fica um pouco revoltado. Porque você acha que você já está fazendo alguma coisa, você está querendo melhorar, está se esforçando para melhorar, mas o outro não está. E você tem que conviver com aquele outro. Hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos, talvez, né? Porque você já está vivendo com aquela pessoa difícil já há algum tempo. E ao invés de você fazer bom uso dos princípios da doutrina, se encorajar para o enfrentamento das dificuldades, essa doutrina vira um peso nas nossas costas. E a gente começa a pensar, não tem jeito, quem é que aguenta ser espírita? Quem é que aguenta ser cristão? Não é? Quem é que aguenta ser cristão, ser espírita no dia a dia? Porque entrar aqui dentro uma vez por semana, sentar na cadeira, ou vir aqui na frente falar, é muito fácil. Quem vem à frente falar, se prepara, faz um estudo, vou falar isso, não é? Se baseia em princípios que não são nossos e fala. Quem vem aqui para sentar na cadeira, para ouvir simplesmente, e para depois tomar um passo, beber água fluida e ir embora para casa, já fiz o meu trabalho essa semana, também é muito fácil. A gente vem aqui para trabalhar, aprender juntos, para se reenergizar espiritualmente, para cumprir a nossa função lá fora. Porque se a gente é espírita só na hora que entra dentro da casa espírita, se a gente é espírita só na hora que a gente está realizando alguma tarefa, tem algo errado com a gente. Então o desafio maior é se tornar espírita, é ser cristão
iluminando o mundo lá fora, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, vivendo dentro da experiência que você está vivendo neste exato momento. Então, não precisa levantar a mão não, viu, gente? É só para pensar. Quem é aqui que está 100% feliz com a existência que tem? Com as experiências que está vivendo? Quem é aqui que não gostaria de mudar alguma coisa neste exato momento que está vivendo, porque acredita que depois que isso modificar, você seria mais feliz? E quem é aqui que está passando por tudo isso e que se encontra na impossibilidade, até esse exato momento, de solucionar esse problema que te aflige, esse desafio que está ao seu caminho, quem é que consegue vivenciá-lo na íntegra, 100%, vivenciando experiências de sublimação, retirando dessa experiência os recursos que ela possa nos fornecer, para que a gente supere essa prova, vença essa prova, se elevando e auxiliando o ambiente ao nosso redor a se elevar também. Porque é mais ou menos assim. O cristão, como João disse, ele foi chamado ao mundo não para condenar o mundo, mas para se elevar e para se tornar luzeiro para aqueles que estão vivenciando as experiências com ele. Então, sabe aquela pessoa que mais te incomoda na sua vida? Você precisa solucionar algo dentro de você que te faz ficar incomodado com o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer. Por que o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer te incomoda tanto ao ponto de te desequilibrar? Então a sua função é se autoequilibrar e auxiliar essa pessoa de alguma forma, ainda que ela não queira. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso auxiliar a outra pessoa, ainda que ela não queira? Se o seu campo de atuação é restrito, se você não tem muito acesso àquela pessoa, se você não pode modificar a realidade daquela pessoa, ou se ela não aceita o seu auxílio dentro do que você possa fazer para que ela se modifique, você também não piora a situação. Você faz pressa por ela? Você consegue compreendê-la como alguém que não está equilibrado? Que provavelmente é alguém que está espiritualmente desarranjado vibratoriamente? Ou não? Será que a gente representa isso para alguma pessoa que convive conosco? Ou será que são só as pessoas que convivem conosco que nos fazem sentir dessa forma? Será que todo mundo que convive conosco está plenamente satisfeito com o nosso jeito de ser, de pensar e de agir? O que vocês acham? Porque a gente costuma só avaliar o outro, né? Esquecendo da necessidade da gente se autoavaliar. Então, sabe a experiência que você vive, seja no seu emprego, seja na sua vizinhança, seja na sua casa, não está tudo de acordo com o que você quer. Muito provavelmente. Tem algo que, de acordo com o nosso pensamento, poderia ou deveria ser diferente. Deveria ser melhor. Se você não pode fazer nada nesse exato momento para que essa situação se modifique de uma forma mais intensa, para que o problema seja solucionado, faça parte do problema, entendendo que você é parte ativa dele e que você pode auxiliar todo o ambiente e o que está envolvido com o que você está exposto de uma forma cristã. Então, Inácio, a gente vai fazer uma leitura da mensagem. Inácio, ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, é extremamente relevante a função do cristão no mundo. Não discorremos aqui sobre fundamentos religiosos com a finalidade de afirmarmos superiores em relação aos que ainda não esposam a fé no Cristo. Apenas afiançamos que aquele que possui a crença de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida,
precisa empreender esforços para seguir os passos, desenvolvendo uma visão mais abrangente acerca de sua existência, a fim de realizar suas incumbências no mundo, fazendo uso eficaz da fé que professa e dos ensinamentos que lhes são disponibilizados diariamente. Então é a necessidade, como a gente estava dizendo aqui, de colocar em prática o que a vida nos pede. Porque eu tenho certeza que a maior parte de nós aqui, pelo menos, não vai ser presidente da República. Certo? O presidente da República só pode ser um a cada 4 anos. Quantos de nós aqui teríamos a possibilidade de ser presidente da República? De estarmos à frente do comando de um país como o nosso? Agora, se não nos é pedido para ser presidente da República, que a gente cumpra com as nossas obrigações do dia a dia, dentro do que a vida nos pede. Porque talvez você não possa assinar e regimentar decretos, não é? Consolidar leis e etc. Mas você pode cumprir a sua incumbência no dia a dia dentro do que a vida te pede. Porque o problema é que a gente se ausenta dessas pequenas coisas, porque a gente acha que como a gente não tem a capacidade de fazer coisas grandiosas, a gente abandona o que nos cabe. E a gente reclama muitas vezes do político corrupto que rouba, não é? E muitas vezes a gente coloca 5 centavos que nos é dado a mais no troco de um determinado lugar sem a menor preocupação. A gente reclama de quem suja, de quem faz grandes poluições aí de empresas grandes, mas continua jogando o nosso papelzinho de bala na rua. Então, talvez a gente não foi chamado, então às vezes, muitas vezes nós não estamos no comando de uma grande empresa que polui o mundo todo, ou que polui grande parte do ambiente. Mas a gente continua jogando papelzinho de bala no chão. Então, se a gente não é fiel no pouco, com certeza a gente não vai conseguir ser fiel no muito, assim como Jesus asseverou. O que a gente precisa nesse exato momento é entender que não adianta ficar colocando desculpa na questão da evolução. Ah, ela não dá salto, eu não vou conseguir realizar isso. É demais para mim. Todos nós temos completamente, com toda certeza, a condição de assim proceder. Eu não quero fazer, eu acho que eu não dou conta de fazer, não faço. Agora, que ninguém se esqueça das consequências advindas das nossas próprias escolhas. Então, tudo eu posso, como Paulo de Tarso disse, mas nem tudo vai me convir. Eu posso abandonar o trabalho, eu posso não me achar responsável por nada e não fazer a minha parte. Mas será que isso me convém? E aí Inácio prossegue. Olha, o que dizer do servidor que menospreza os recursos que lhe são ofertados, não cumprindo a atividade que lhe é devida, menoscabando a confiança nele depositada? Porque cada um de nós foi chamado a cumprir determinada missão, determinada incumbência. A sua é a sua, a minha é a minha. Você realiza a sua se quiser. Eu realizo a minha se eu quiser. Agora, o que vier em decorrência disso cabe a cada um, porque cada um é responsável pelas suas próprias obras, pelos seus próprios atos. Nesse sentido, a citação de João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é chamamento austero para os seguidores de Jesus, visto que o cristão foi convocado ao trabalho de regeneração do planeta para que, através de sua empreitada bem executada, a Terra torne-se uma instância mais iluminada. Então, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando a gente está lá no plano espiritual, a gente pede desesperadamente a oportunidade de vir. Chega aqui, a gente esquece que existe a reencarnação, não é? A gente fica acreditando no que está no momento, no que é palpável, no que a gente pode pegar, não é? Isso aí a gente só consegue acreditar no que a gente pode pegar. O que a gente não pode pegar, a gente esquece. E aí é mais ou menos um trabalhador que quando ele está desempregado, ele pede um emprego e ele fica super satisfeito quando ele arruma aquele emprego. Mas no primeiro dia, quando ele chega lá, ele começa a falar assim, não é bem assim não. Esse lugar aqui não é legal para mim não, isso aqui não é para mim. Eu mereci um trabalho melhor. Eu mereci uma condição melhor. Então é mais ou menos assim. Quando a gente entra no mundo e começa a reclamar de tudo ao nosso redor, achar que está tudo errado e que nada conspira ao nosso favor no sentido de nos fazer progredir. Que tudo vem para nos prejudicar. Que nada funciona como a gente quer. E que não funciona como a gente quer, por não funcionar como a gente quer, a gente acha que está errado. Não é? Então a função do cristão qual que é? É chegar ao mundo e estar em contato com todas as dificuldades inerentes à vida no mundo. Não é?
para iluminar o mundo. Todavia, há quem afirme a impossibilidade de encontrar um ambiente favorável para o exercício de seu apostolado, asseverando o mundo como recinto dominado pelo mal e totalmente desestimulante para a prática do bem, né, gente? Só Jesus que foi o bem, e por ele ter sido, só ele ter sido bem, a gente vai fazer, né? Está tão ruim, está tão difícil, está tão imperfeito, as coisas estão tão, a gente não vai conseguir mesmo, então vamos largar para lá, né? Esse é o pensamento materialista, aquele que te pede para pensar no momento. Porque aquele momento é passageiro, mas se a gente não reconhece esse momento ainda do mal sobrepondo o bem como transitório, a nossa vida perde o sentido. Perde o sentido de eu acreditar na pluralidade das existências. Porque o que adianta eu acreditar na pluralidade das existências se eu não acreditar na minha capacidade, na minha autocapacidade de me promover espiritualmente, de vencer os desafios e de vivenciar o dia de amanhã de uma forma diferente que eu vivenciei o dia de ontem. De me colocar amanhã com a possibilidade de vencer o que eu não consegui vencer hoje ou o que eu não venci ontem. Esse é um pensamento que te pede para manter-se estacionado onde você está. Porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque realmente dá mais trabalho lutar por vencer-se a si mesmo. O verdadeiro cristão, pois, não deve jamais se dar o direito de praguejar contra a vida, nem tampouco contra o mundo que lhe serve de morada bendita, porquanto compreende que para torná-lo melhor é que recebeu de Jesus a missão de semear o amor e o entendimento em todos. Quando a gente condena o mundo, as experiências e tal, a gente se ausenta da nossa responsabilidade de tentar melhorá-lo, melhorando a cada um de nós. Porque quem faz o ambiente da nossa casa, como a gente sempre diz, somos nós mesmos. Então, se a nossa casa tem um ambiente ruim, é porque quem vive lá dentro promove esse ambiente difícil, ruim, desequilibrado. Assim acontece com o mundo ao nosso redor. Se a vibração está nesse patamar, é porque todos nós contribuímos de alguma forma para que assim se processasse. Se todos nós tivéssemos experiências de elevação espiritual dentro da plenitude, o mundo não seria diferente? As vibrações seriam diferentes, não é? Então, reconhecer-se como parte do processo, não é? A gente não está dizendo aqui que nós devamos nos coadunar com o mal, não é? Ou não reconhecer no mal algo que deve ser transformado, não é? O que Jesus está nos pedindo, que a espiritualidade recomenda, é que a gente não se coloque no mundo como alguém que está acima dele, condenando o mundo, não é? Esquecendo da nossa participação para que o mundo esteja ainda dessa forma, porque nós erramos, porque nós somos imperfeitos, porque nós ainda caímos e promovemos o mal nas nossas atitudes diárias, não é? E esquecendo que somos parte, que sendo parte integrante desse processo, a gente atribui a ele Jesus. Então é mais ou menos assim. Eu continuo fazendo as minhas mesmas atitudes. Continuo dirigindo de forma inconsequente. Não respeitando as leis de trânsito. Eu continuo não cumprindo com as minhas necessidades diárias de vivência do bem dentro das mínimas expressões. Aí eu vou dormir de noite e faço uma prece para Jesus assim: Jesus, auxilie o mundo. Purifique o mundo. Transforme o mundo, mas dentro do meu processo, dentro da minha possibilidade de me doar ao bem e fazer a minha parte, muitas vezes a gente se ausenta. Porque é mais fácil continuar sujando, continuar contribuindo com o mal e passar a vassoura e a pá para Jesus e dizer assim, limpa, do que a gente se colocar no trabalho, se entendendo como processo, como parte desse processo e fazer uso da oportunidade, que é aquela de construção no bem dentro das nossas experiências, auxiliando o bem. Não é? O trabalho é de Jesus, mas ele não se ausenta da colaboração de cada um de nós, porque ele nos deu exemplo da necessidade do trabalho em conjunto quando ele chamou 12 apóstolos imperfeitos, que erravam demais, para estar em contato com ele, para auxiliá-lo dentro desse processo de crescimento espiritual. E é isso que ele pede também para nós nesse exato momento. E aí Inácio ele vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, se diante, portanto, de qualquer circunstância que possa levar-te a escandalizar-te, ou mesmo que perante a impossibilidade de modificar a realidade com a qual te deparas, empenha-te em realizar o que Jesus espera de ti, doando ao melhor ao teu alcance
avaliando por fim que tua capacidade de vislumbrar a vida expandir-se-á na mesma medida em que empreenderes vontade firme na promoção de tua elevação espiritual, renovando-te juntamente com o mundo ao teu redor, fazendo-te luzeiro divino que exerce o respeito e o carinho, a fraternidade e o apreço para com tudo e para com todos, por não esquecer o cuidado com o próprio coração. Não é? Então, quer dizer, é um chamamento para que a gente se entenda parte desse processo, para que a gente contribua dentro do que a gente pode oferecer, não é? Doando o que Jesus espera de nós, que é como a gente diz, como nós espiritualmente, a nossa autoestima se encontra muito baixa, a gente se ausenta do trabalho que nos compete, porque a gente se acredita incapaz de realizar aquilo que a vida pede a cada um de nós, que é o quê? Cuidar do ambiente ao seu redor, cumprir as pequenas obrigações que a vida coloca no seu dia a dia, para que através dela você auxilie o mundo nesse processo de regeneração e também se regenere, sem esquecer do seu próprio coração.